minha turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar interpretação textual, tá? Para o nosso quinto ano. Então, nós vamos agora pegar o nosso livrinho de português e abrir na página 174, tá bom? Então, nessa nossa nova unidade, que é a unidade 6, nós vamos trabalhar a notícia, né? Notícias em foco. Então, o que são as notícias? As notícias são tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Seja uma tragédia, seja agora essa pandemia, certo? Seja conflitos no nosso governo. Então, tudo gera notícias, tá bom? Então, notícias, existem notícias que são notícias boas e notícias ruins, tá? Mas existem os meios de comunicação que levam a notícia até nós. Quem são? Nós temos o jornal, né? O jornal ele pode ser de duas formas. Tem o jornal escrito, tá? E tem o jornal, os telejornais, que é o jornal falado, tá? Então, você pode estar se informando a partir dessas notícias. Nesse texto de hoje, antes dele começar realmente o texto, ele vem mostrando aqui para nós algumas enquetes. Ele vem fazendo aqui algumas enquetes para nós. Ele diz assim: você acha que é importante se manter informado do que acontece ao seu redor no mundo? Com certeza, não é? Então, nós temos que estar sempre antenados em tudo que acontece ao nosso redor, tá? Então, nós estamos vivendo um período, um momento atípico nas nossas vidas, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, né? Que vem movimentando não só o nosso Brasil, mas o mundo inteiro. Então, todos nós estamos, como se diz, no mesmo barco. Nós estamos passando pela mesma situação. Então, Estados Unidos, Brasil, não importa, China, nós estamos vivendo um período muito difícil em nossas vidas, né? Nós estamos lutando com algo que nós não sabemos da onde surgiu, como surgiu, nós não temos a medicação, nós não temos ainda a vacina, então tudo está sendo o quê? Testes. Então, vem aí os testes, vem chegando aí as vacinas, então nós estamos nos informando através das notícias, né, dos telejornais, dos jornais mesmo, da internet, que vem trazendo essas informações. Então, com certeza, é muito importante nós estarmos informados do que acontece ao nosso redor. O segundo ponto, ele diz assim: como você acha que os jornais selecionam o que vão noticiar? Então, pessoal, para que uma notícia ela saia para a gente, para o telespectador, né, ou para o leitor, eles precisam passar por edições. Então, existem pessoas que trabalham nos bastidores, né, desses telejornais ou desses jornais. Então, existe o redator, existe os corretores, existe os editores, onde vão publicar essas notícias. Então, assim, existem as notícias que são dadas de primeira mão, né? Quando acontece algo e que naquele momento eles colocam, né, a notícia na televisão. Então, eles publicam aquela notícia de primeira mão, então muitas vezes nem passa pela mão do redator, pela mão do editor, eles já noticiam, né? Mas tem todo um bastidor, justamente para poder o quê? Selecionar o que vai dar certo e o que não vai poder ser publicado. Tá certo que a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, principalmente a questão da televisão, eles têm que ter uma preocupação dobrada. Por quê? Porque eles estão dando a informação. Então, você já imaginou as pessoas darem uma informação errada, uma informação que não é correta, né? Então, existe muito hoje o que? São as fake news, né? Que são as informações que chegam até as outras pessoas de uma forma totalmente deturpada, né? Então, é que a gente não sabe de onde foi que surgiu aquela notícia e acaba viralizando, né? Então, acaba às vezes com a reputação da pessoa, com o nome da pessoa, porque você vai estar falando algo que não é verídico, que não é verdadeiro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e justamente selecionar aquilo que vai dar para ser publicado, divulgado ou não. Tá? Terceiro ponto, ele diz assim: na sua opinião, os jornais impressos, os digitais, os telejornais e os jornais veiculados em rádios transmitem as notícias com o mesmo nível de detalhamento? Lógico que não, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma de levar a informação. Ou seja, os jornais impressos,
né? Geralmente, os jornais impressos, eles trazem notícias sempre do dia anterior. Já os telejornais, eles podem trazer notícia ali fresquinha, da hora, né? Onde está acontecendo naquele momento. Então, cada um tem o seu nível de detalhamento. Então, já nas rádios, né? Já tem uma outra forma de divulgação, né? Então, assim, cada um tem a sua particularidade. Então, eles não são iguais ao nível de detalhamento. Quarta questão. Na sua opinião, qual meio é capaz de dar notícia assim que acontece? Em sites na internet ou nos jornais impressos? Logicamente que não nos sites da internet, né? Então, o site da internet, ela traz a notícia mais quentinha possível para nós. Então, as notícias, assim que elas acontecem, as pessoas já jogam logo na rede, né, que chamam rede. Então, por quê? Porque nós estamos conectados, pessoal. A internet, ela é um meio de comunicação que ela está vinculada com o mundo inteiro, tá? Diferente dos jornais impressos, todos os locais, por exemplo, aqui em Fortaleza nós temos o Diário do Nordeste, nós temos o jornal O Povo, né? Em São Paulo nós temos a Folha de São Paulo, em Brasília nós temos o Jornal Brasiliense. Então, esses jornais, os jornais impressos, são jornais que demoram muito para serem confeccionados, para dar. Então, muitas vezes, no que o jornal sai impresso, a notícia já está aí atrasada, né? Já tem outras notícias mais quentinhas, mais novas do que aquele que foi publicado no jornal impresso. Então, tudo isso você tem que ter cuidado. Na hora de você tá lendo essas informações, logicamente que a internet ela é um meio de comunicação mais veloz, tá? Aí nessa unidade, o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender a comparar a primeira página dos jornais impressos, nós vamos identificar a finalidade das notícias, a gente vai conhecer os elementos que compõem uma notícia, nós vamos comparar notícias de diferentes meios de comunicação e nós vamos produzir no final a nossa própria notícia. Joia? Vamos agora para a página 176. Na página 176, nós estamos vendo aqui um jornal, tá? Esse jornal é chamado de Correio Brasiliense. Então, esse jornal, ele é publicado, logicamente, pelo próprio nome, já está dizendo, ele foi publicado aonde? Em Brasília, né? Então, aqui ele trouxe um caso, né, bem corriqueiro aqui no nosso Brasil, né, que é a questão das queimadas, né? Então, aqui ele trouxe uma manchete. Os jornais escritos, pessoal, assim como os telejornais, eles lançam muito as manchetes. Então, o que são as manchetes? No jornal escrito, eles vão usar letras bem grandes que possam chamar a atenção do leitor. Às vezes você vai passando numa banca de revista, que hoje quase nem tem mais, né? Banca de revista, hoje já está quase extinta a questão do jornal mesmo escrito, é uma pena, mas é nossa realidade. Hoje as pessoas se alimentam mais dos meios de comunicação, que é a internet. Então, assim, os jornais, eles trazem em letras bem grandes para chamar realmente a atenção do leitor. Já nos jornais, que são os telejornais, que é da televisão, eles fazem aquelas chamadas, né? Para que você possa ficar ali sentado esperando a notícia acontecer. Já aqui ele está mostrando, ele coloca bem grande na capa, né, para chamar essa atenção, a foto da destruição, da queimada, o que ele está fazendo aqui? Destruindo uma floresta, né? Então aqui a gente vê pássaros queimados, a gente vê árvores totalmente carbonizadas. Então a gente vê aqui que o meio ambiente nessa região aqui está destruído, né? E a gente vê ao lado vários microfonezinhos celulares. Então aqui são repórteres, né, pessoas que estão em busca das notícias, para levar essas notícias para as outras pessoas. Já do outro lado, na outra página, na página 177, nós temos a mesma notícia, tá? Só que ela foi publicada onde? Na Folha de São Paulo. Então, nesse primeiro jornal, esse jornal é de Brasília, que é o Correio Brasiliense, e a Folha de São Paulo, que já está dizendo, esse jornal é de São Paulo, né? Então, ele vai falar aqui sobre a mesma coisa, o mesmo assunto, sobre os incêndios. Então, ele trouxe também a fotografia de um bombeiro tentando apagar as chamas, né? E tentando salvar aquilo que ele pode salvar. E trouxe, logicamente, a notícia da destruição, né? Então, aqui nós podemos ver, através do jornal, essas notícias, né? De uma forma diferente, mas trazendo a mesma informação. Então, aqui,
Vocês vão fazer as atividades, tá, do livrinho de vocês. Vocês vão também fazer na plataforma também, eu deixei uma atividade para que vocês possam também pesquisar e estudar mais sobre as informações, né, sobre o que é a manchete, sobre os jornais, para que vocês possam se aprofundar melhor, tá joia, meus amores? Ó, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.